Sejam bem-vindos a Resolve Play, meu nome é Renan Cardim, sou seu professor de língua portuguesa e hoje a gente vai falar sobre advérbios. Sim, aquela classe que ficará junto com o verbo, mas não ficará só junto com o verbo. Você descobrirá na aula de hoje que ela também transformará adjetivos e, por que não, outros advérbios. Então, prestem bem atenção em cada parte desse conteúdo, não esquecendo que a parte que trata de adjuntos adverbiais já foi passada nas aulas de sintaxe. Portanto, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à sintaxe do advérbio, vocês têm que partir diretamente para a aula de adjuntos adverbiais. Não esqueçam que a gente não pode pular conteúdos. Em tese, essa é a aula base para o conteúdo que vocês virão em sintaxe. Então, vem aqui para o quadro. Advérbio é uma classe de palavras. Dentro da língua portuguesa temos N palavras diferentes, exercendo N funções diferentes, e o advérbio é essa palavrinha que vai se conectar de alguma forma com o verbo, imprimindo ao verbo uma noção circunstancial. Por que esse termo circunstancial é importante? Porque ele já caiu na prova, porque é a condição a qual essa classe vai se atrelar ao verbo, imprimindo uma ideia de circunstância, ok? Então, vamos para cá, tá? Advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Originalmente, se você olhar a própria formação da palavra, ad é o prefixo que indica junto. Então, se eu falar advérbio, seria junto ao verbo. Então, quando eu falo, por exemplo, lá em função sintática, adjunto adverbial, é algo que está muito junto ao verbo. Mas ele vem sempre junto ao verbo? Não, ele vem deslocado. Eu posso colocar ele intercalado na oração. Enfim, o advérbio ele pode passear pelo período, mas sempre vai imprimir a circunstância verbal. Show? Então, dentro dessas circunstâncias, eu tenho N classificações. Eu tenho as principais que estão descritas aqui nesse quadro hoje, mas são muitas classificações adverbiais, porque são elementos circunstanciais. Então, pode mudar a circunstância. Aqui a gente está vendo, por exemplo, a primeira modo. Fui bem na prova, mas caso eu não estude, eu irei mal na prova. Ou, simplesmente, assim que você chegar em casa, nós conversaremos. Ou seja, quando você botar o primeiro pé na sua casa, saiba que você vai ouvir. Ou, ele andou muito devagar. Observa bem agora que o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei muito e devagar. Um advérbio do lado do outro, um indicando intensidade, o outro indicando modo. Eu disse porque aqui, ó, ele também muda outro advérbio. Intensidade. Ele comeu demasiado naquele almoço. Eu já até botei o sujeito que é elíptico, tá? Tá aqui bonitinho, escondidinho, mas já coloquei. Ele ou ela, tá? Pode ser tanto masculino quanto feminino. Mas comeu demasiado naquele almoço. O que seria demasiado? Em grande quantidade. Suponhamos que sua mãe fez aquela macarronada esperta de domingo, cheia de carne moída, cheia de queijo ralado, e você como? Que nem um touro comeu muito porque você está estudando muito para a sua prova. Então, comeu demasiado no almoço. Pode ser também comeu muito no almoço. Pode ser também comeu pouco, ok? Advérbio de lugar. Algumas palavrinhas que podem ligar ao lugar. Aqui, ali, acolá, lá, acima, abaixo, tá? Minha casa é ali. Ali é o local onde que está a minha casa. Logo, é a circunstância a qual minha casa será imposta no seu devido lugar. Show? Então, vindo para advérbio de tempo, é aquele que imprime circunstância temporal. Hoje, já, afinal, agora, amanhã, pode ser no próximo ano, ano que vem, né? Ontem, estivemos numa reunião de trabalho. Qual é a noção temporal que eu tenho na frase? Ontem. Então, a palavra ontem vai me indicar uma circunstância temporal de quando ocorreu essa reunião. Bonitinho, né? Então, vem aqui para mim, no meio desse quadro. Indica a negação. Jamais, não, tampouco, nunca. Jamais reatarei meu namoro com ele. Isso pode acontecer. Não saiu de casa naquela tarde. Então, aqui esse não está atrelado aqui, ó, juntinho ao verbo, assim como jamais está juntinho ao verbo, exercendo sua função já de adjunto na forma clássica. Poderia não vir nessa posição, tá? Então, se aqui eu indico negação, só pode indicar a circunstância negativa. Portanto, advérbio de negação. A afirmação, como oposição,
sim, deveras, indubitavelmente, decididamente. Só um minutinho, antes de chegar aqui, deixa eu só voltar aqui no pontinho. Tá vendo essa palavrinha aqui, nem? Que indica a negação? Se eu falasse para vocês, por exemplo, nem fez isso, nem aquilo. Nem agora, ele não está indicando só a negação, nem está somando elementos. Por isso que essa conjunçãozinha, lá na aula de conjunção, eu falei sobre isso, ela tem valor o quê? Aditivo, muito bem. Então, se vocês observarem na prova, o E já marcarem de cara aditivo, vocês também podem cair. Porque eu posso falar o seguinte para vocês, estudei muito e não foi aprovado. Estudei muito, mas não fui aprovado. Ok? Então, esse E, quando tiver valor de mais, ele será adversativo. E o nem terá valor aditivo. Show? Isso está lá na aula de conjunção. Mas voltemos aqui. Afirmação, sim, deveras, indubitavelmente. O que é indubitavelmente? É aquilo que é sem dúvidas, tá? E decididamente. Flexão dos advérbios. Lembrando que advérbio é uma classe invariável, só que ele irá obrigatoriamente se flexionar em grau, tá? Sendo o grau comparativo de igualdade, inferioridade, superioridade, tá? Então, para o comparativo de igualdade, tão quanto inferioridade menos que superioridade mais que. Daí os exemplos. Pedro é tão baixo quanto Lucas. Então, tenho um comparativo de igualdade. Inferioridade. Joana é menos alta que Silvia. Se eu tiver um de superioridade, eu posso colocar também como analítico e sintético, tá? Sendo analítico, eu vou utilizar o mais que. Sendo sintético, eu vou utilizar o melhor ou pior que. Então, eu posso eliminar esse que ou posso colocar simplesmente o melhor. João é melhor que Lucas, né? Que aí fica implícita a ideia do que Lucas, né? Ou simplesmente que Lucas. Aqui temos o grau superlativo, ou seja, aquele que indica a posição superior, que só pode ser analítico ou sintético. Sendo analítico, muito baixo, forma composta, como eu já havia dito para vocês na aula sobre adjetivos. Tudo que estiver analítico, eu terei um termo que irá acompanhar. Então aqui eu tenho dois termos, tá? Isabel fala muito baixo. Não é o modo como Isabel fala, muito baixo. Então tenho um superlativo, porque aqui indica muito. Agora, se eu tivesse, por exemplo, um sintético, baixíssimo, ela fala muito baixo, eu teria um analítico. Agora, eu tenho um sintético. O que eu faço com o sintético? Eu pego a palavra base e coloco o sufixo, que não é esse não, que é esse aqui, ó. Esse imo aqui, tá? Isabel fala baixíssimo. Sintético, aproveito o radical, coloco o sufixo. Analítico, coloco uma composição de duas palavras. Sendo um outro advérbio com valor de intensidade. Show? Só um lembrete para vocês. Advérbios podem trazer também ideias de exclusão, só, somente, salvo. Funciona como perguntas diretas. Aqui, ó. Quando ele for interrogativo. Quando, como e onde. Locuções adverbiais. Lembrando que tudo que for locução é uma composição de dois elementos. Tá? Então aqui eu vou ter dois advérbios, duas palavrinhas que vão funcionar dando a ideia de apenas uma. Gostaram? Então façam os exercícios de fixação. Não se esqueçam de voltar à aula caso vocês tenham alguma dúvida. E curtam a nossa página no Facebook. Curtam o nosso vídeo no YouTube. E o que vocês precisarem, contem com o seu professor Cardim. Bons estudos!